Bom, feitas essas... Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, professora. Nada? Nenhuma dúvida, ok? Então, vamos lá. Gente, feitas essas definições sobre os direitos humanos, essa análise da definição, essa análise da nomenclatura correta em relação aos direitos humanos, em relação aos direitos fundamentais, a gente tem que compreender a importância dessas relações internacionais, até para partir para o final começar a partir para o final da nossa aula, porque eu quero apresentar algo aqui para vocês ainda, para a gente poder falar um pouquinho. Dois grandes... O que acontece em relação aos direitos humanos? Existem três grandes marcos na construção histórica dos direitos humanos. É claro que é muito mais antigo que isso, eu até vou compartilhar com vocês o link do vídeo para vocês verem. Isso remonta muito mais antigo. Mas se eu puder destacar três momentos da consolidação dos direitos humanos no mundo, eu tenho aqui esses três. O primeiro foi com a Declaração de Independência dos Estados Unidos. O que Declaração de Independência dos Estados Unidos tem a ver com isso? Esses três marcos aqui que eu tenho para vocês, vocês podem... eu até recomendo um livro. Eu sempre vou recomendar livros para vocês. Tem um livro muito bom de uma autora que se chama Leigh Hunt, que se chama A Invenção dos Direitos Humanos, ou Inventando os Direitos Humanos. Eu não sei bem como ficou a tradução. Para quem quiser fazer a busca aí e olhar, eu não sei se ficou A Invenção dos Direitos Humanos ou Inventando os Direitos Humanos. Como que ficou a tradução no Brasil? Já tem a tradução desse livro. E a professora Leigh Hunt escreveu um livro muito bom sobre essa construção histórica dos direitos humanos, que eu recomendo para todo mundo. Vocês precisam ler esse livro. E ela apresenta esses três grandes marcos, divisores de água mesmo, na consolidação, na construção dos direitos humanos na história da humanidade. O primeiro é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, lá em 1776. Thomas Jefferson era então presidente dos Estados Unidos na época. E olha que situação curiosa. Thomas Jefferson, ele era um assíduo leitor de Rousseau. E Rousseau tem uma bibliografia muito vasta. A gente sempre estuda Rousseau na construção do Estado, né? Mas tem uns livros muito interessantes de Rousseau que não são tão divulgados. Por exemplo, Rousseau tinha uma característica de escrever muitos romances de troca de carta, epistolares, que a gente fala. E ele se sensibilizou muito com essas cartas naquele período. Assim, com aqueles... Thomas Jefferson se sensibilizou muito com as leituras que ele fazia dessas obras de Rousseau, com a questão feminina, da proteção feminina. A Declaração de Independência dos Estados Unidos não trouxe nada expressamente em termos de se garantir direitos às mulheres. Muito pelo contrário. Mas é possível observar na escrita da Declaração de Independência nos Estados Unidos um certo nível de proteção às mulheres. Foi onde começou a se enxergar um nível de alguma coisa. Isso, quando eu digo assim, marcos, não são momentos, é no sentido de estar escrito em algum lugar, em termos de direitos humanos. Não tinha garantia de nada, principalmente voto, participação política, nada, nunca. Isso é uma luta. Mas alguma coisa de proteção da mulher começou a aparecer. Mas isso é influência de Rousseau em Thomas Jefferson. Thomas Jefferson gostava dessa leitura, mas ok. O que acontece? Thomas Jefferson
depois que foi presidente dos Estados Unidos, depois já da independência, depois, enfim. Thomas Jefferson se tornou embaixador dos Estados Unidos na França. 1787, 1788, ele já estava ali na França como embaixador representando dos Estados Unidos. E ele, em conversa ali com pessoas do governo, falou: olha, os Estados Unidos perdeu uma grande oportunidade de fazer uma declaração sobre os direitos do homem. Fez uma declaração de independência, mas não tem muita coisa ali em termos de direitos do homem. Mais os direitos civis e políticos. Vocês têm aqui um período de Revolução Francesa, uma mudança muito grande de liberdade, igualdade, fraternidade, um lema da Revolução Francesa, e o momento que vocês estão vivendo é muito propício para vocês terem uma declaração que dê direito ao homem. O homem de uma, né? Não olha que não é humano, ao homem e do cidadão, porque tinha uma certa diferença na época. E aí a França veio em 1789 e publicou a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. É o segundo grande marco que nós temos em termos de leis internacionais aí que trata. Essa foi a primeira mais específica para direitos do homem. Tá. Essa é considerada a primeira, né? Porque ela tem o nome, Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí as questões de direitos humanos foram tratadas de forma muito pontual. Então, se tinha caso de tortura, alguém ia, falava de tortura. Se tinha caso de mulher, alguém ia, falava de proteção da mulher. Era muito circunstancial. Entre 1789 até 1948, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948, é muito tempo. O que aconteceu com os direitos humanos nesse meio de caminho? Eram bem pontuais. Por um tempo ficou colocado de lado, depois voltou a se falar em direitos do homem e do cidadão, depois colocava de lado, se alguma coisa acontecia, alguém via na defensiva. Sempre eram questões muito circunstanciais, mas não tinha nada muito consolidado. Uma declaração de 1789 acaba que cai em desuso em razão da decorrência do tempo, ninguém faz nada. Vem uma grande Primeira Guerra Mundial. Logo após a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma Liga das Nações que teve o objetivo de evitar uma nova guerra. Já deu para perceber que essa liga não funcionou, porque ela foi criada para evitar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o quê? Foi muito pior, talvez, né, as piores tragédias, enfim. A questão do Holocausto, a questão do nazismo, a questão da própria Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu naquele período. E observem que a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945. Ela acaba em 1945 e no mesmo ano em que ela acaba, alguns países se reúnem, é formada uma comissão. Essa comissão ela é coordenada por uma mulher chamada Eleanor Roosevelt, que na época era a esposa do presidente dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt. E essa mulher, o mundo temeu que a terceira guerra acontecesse na mesma proporção da Segunda Guerra. Falou, nós temos que fazer alguma coisa. Se esse negócio acontecer de novo, nós temos que... A Liga das Nações não funcionou. Alguma coisa tem que ser criada. E a Eleanor Roosevelt, muito preocupada com essa questão da proteção, né, evitar que acontecesse novamente, criou uma comissão e tinha duas pessoas ali muito importantes naquela comissão. Um chamado John Humphrey, em inglês, e outro chamado René Cassin, em francês. Tanto que se vocês forem na França, tudo que for direitos humanos vai ter o nome do professor René Cassin. Instituto René Cassin de Direitos Humanos, o nome dele é de muito peso em relação aos direitos humanos lá. Por quê? Porque foram os dois que escreveram a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, mas nós ainda estamos em 1945. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial,
foi feita a Carta das Nações Unidas em São Francisco, também chamada de Carta de São Francisco. Ainda não é a declaração com os direitos humanos, é uma carta. Uma carta dizendo da importância da criação de um organismo internacional que tivesse como objetivo a garantia da paz mundial. A Organização das Nações Unidas a ONU foi criada na Carta das Nações Unidas de 1945. A gente vai estudar melhor isso porque a gente precisa aprofundar mais nesse ponto, mas eu preciso só para comentar para vocês. A Carta de 1945, ela criou a Organização das Nações Unidas, a ONU, a famosa ONU foi criada por meio dessa carta. E aí nomeou essa comissão para escrever um documento internacional que contivesse os direitos humanos das pessoas. Eles levaram 3 anos para escrever. Escreveram uma declaração. Quando nós chegamos ali, em 1948, no dia 10 de dezembro, foi publicada na França, apesar da sede da ONU ser em Nova York, nos Estados Unidos, foi publicada na França, num lugar que se chama Palácio de Chaillot, bem em frente à Torre Eiffel. Bem em frente fica o lugar, o espaço lá onde foi publicado isso aí. Por meio de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, contendo os direitos humanos que nós conhecemos hoje, o direito à vida, o direito às liberdades, o direito à saúde, enfim, os direitos humanos que nós conhecemos hoje. Eles vêm dessa Declaração Universal de 1948, no dia 10 de dezembro. Tanto que o dia 10 de dezembro é o dia em que comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Espero que, eu vou até conversar com a Mariana, porque todo ano eu gosto de organizar um evento, ou nem da forma que for, é um dia que eu nunca gosto de deixar passar em branco, organizar alguma coisa para se celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. As pessoas falam, nossa, mas celebra, a gente tem que... Eu sou aquela pessoa que tem esperançosa, eu tenho sempre esperança, né? Tudo. Espero que a gente faça alguma coisa esse ano, juntos, para, de alguma forma, despertar isso na gente e não deixar isso também se perder em algum momento. Então, esses são os 3 grandes momentos, em termos de estar no papel os direitos humanos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no contexto da Revolução Francesa, e depois, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vigente até hoje. Ela é vigente até hoje. A gente cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 até hoje. Em alguma coisa que a gente for fazer, algum documento que a gente for escrever, alguma decisão de algum juiz que queira mencionar essa declaração, em alguma palestra, uma aula, a gente menciona a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o que nós temos de vigente hoje, o documento internacional mais importante em termos de direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, já são 8h36, a gente está pouquíssimos minutos, 37, pouquíssimos minutos para a gente terminar essa aula. Essa aula de hoje foi mais uma... A gente nem entrou direito no conteúdo mesmo, a gente vai entrar no conteúdo mesmo, mas foi mais uma apresentação do nosso conteúdo. A gente acaba que a gente entra assim, fala algumas definições, puxa alguns casos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês isso aqui. Vocês conseguem ver essa tela aí? Sim. Olha só. O Parlamento Europeu é o órgão legislativo da União Europeia. Ele não é um tribunal internacional, é um órgão, é como se fosse o nosso Congresso aqui. O Parlamento Europeu é um órgão legislativo da União Europeia. O Parlamento Europeu
quer crimes do Estado Islâmico, ao terrorismo, julgados por um tribunal penal internacional. Esse tribunal penal internacional, ele existe. A gente vai estudar, quando a gente for estudar os direitos humanos internacionais, a gente vai estudar esse tribunal aí. É um tribunal que fica localizado na Holanda, na cidade da Haia, na Holanda. É um tribunal que julga crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra. Se o nazismo fosse hoje, se o Holocausto fosse hoje, eles seriam julgados por esse tribunal. Só para vocês terem noção do que é esse tribunal. Ele tem sede lá Ele existe. E julga só esses crimes terríveis que acontecem contra a humanidade. E assim, os ataques terroristas acontecendo, e o Parlamento Europeu falou, gente, mas a ONU não faz nada, o Tribunal Penal Internacional não vai atrás para parar, alguém, assim, o direito internacional não vai fazer nada, deixa os ataques acontecer, só a polícia tentar evitar. Eu acho que todos vocês até se perguntaram na época, cadê? Ninguém faz nada em relação a isso, só fica, enfim. Aí o Parlamento Europeu cansou tanto de tanto ataque terrorista que estava tendo na época, e saiu essa notícia do que foi feito. O Parlamento Europeu, o órgão legislativo da União Europeia, aprovou uma resolução que exige à ONU que remeta ao tribunal. O Parlamento não pode mandar direto para o tribunal, tem que ir para a ONU. Para a ONU a ONU tem que passar pela ONU. Que exige à ONU que remeta para o tribunal uma queixa instaurar um processo contra o Estado Islâmico, é isso que está escrito aí, uma queixa contra o Estado Islâmico por crimes de guerra. ONU, faça uma ação internacional contra o Estado Islâmico, acha o representante do Estado Islâmico que processa ele, prende ele e coloca dentro desse tribunal. Mais ou menos é isso que está escrito aí. Olha como que as relações internacionais estão presentes aí. O Parlamento Europeu não pode solicitar diretamente para o tribunal que ele faça alguma coisa. Ele tem que encaminhar um pedido para a ONU, por meio de uma resolução, para a ONU aprovar internamente dentro dela. Isso acontece dentro do órgão da ONU, que se chama Conselho de Segurança, mas a gente vai estudar lá uma aula específica sobre esse Conselho de Segurança. A ONU tem que aprovar se vai encaminhar ou não algum pedido para esse tribunal processar alguém lá do Estado Islâmico para ver se diminui um pouco do terrorismo. Aí vocês perguntam, por que esse próprio tribunal já não faz uma coisa? Por que precisou do Parlamento Europeu? Por que o Parlamento Europeu não pode ir direto nesse tribunal? Por que o Parlamento Europeu tem que ir para a ONU primeiro, para a ONU resolver lá dentro, para depois chegar no tribunal, para ver se o tribunal vai fazer alguma coisa? Isso está mais para o campo das relações internacionais do que o próprio direito internacional. Existe uma burocracia internacional muito grande para se chegar. Por quê? Porque a maioria das pessoas envolvidas no Estado Islâmico são pessoas que estão em países que não fazem parte de sistemas internacionais. E por não fazer parte do sistema internacional, não pode ter ação contra essas pessoas. Eu expliquei mais cedo isso. Essas pessoas estão em países que não fazem parte desses sistemas de proteção de direitos humanos. Só tem um caso que é possível chegar nessas pessoas que estão em países que não fazem parte do sistema internacional, se a ONU autorizar, por meio do Conselho de Segurança. Se a ONU autorizar, vai. Então, o Parlamento Europeu parou tudo, falou, vamos pedir para a ONU fazer alguma coisa, um documento e encaminhar para o tribunal, autorizando o tribunal a fazer uma queixa contra o Estado Islâmico para ver se diminui o terrorismo em todos os locais, não só na Europa. Tem que se tomar uma providência. Bom, infelizmente, essa notícia, ela é de... Deixa eu pensar aqui quantos anos tem isso aí. Deve ter mais ou menos uns 6 anos isso aí. E se vocês me perguntarem hoje o que foi feito, e aí, foi encaminhado, não foi? Não, a questão está lá na ONU até hoje para ser analisada. Ainda não saiu nada da Organização das Nações Unidas autorizando, enviando um documento para esse tribunal para tomar alguma providência.
Aí vocês que pensem por que será, o que está acontecendo, por que será, por que não tem. Será que é uma questão de o que impede? Fica aquele ponto de interrogação que eu deixo para vocês ficarem intrigados aí e buscarem, né, ler mais sobre o que é o Conselho de Segurança da ONU. Acaba que é muito bom, porque vocês vão fazer umas pesquisas aí. Eu quero despertar em vocês a curiosidade de buscar. Até nem eu tenho a resposta, viu? Não sei por que a ONU não mandou um negócio, não. A gente, os internacionalistas têm algumas hipóteses aí possíveis, mas nós nunca vamos ter certeza porque que até hoje ninguém tomou providência em relação a isso. Deveria partir da ONU, né? Hoje a gente sabe disso. Os órgãos esperam esse documento da Organização das Nações Unidas, que não foi. Durante anos estão esperando. É isso. Gente, eu achei vocês muito calados. Me dá um retorno. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Me dá um feedback aqui. Nossa, foi ótimo, professor. Muito bom. Muito interessante. Vai ser ótimo nossos semestres daqui para frente, isso eu tenho certeza. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Linguagem, como é que tá a questão? Porque assim, às vezes a gente fica, puxa ali, dá uma escorregadinha na questão da linguagem, mais puxada para o direito. Vai me avisando, viu? Professora, para. Não entendi essa palavra. Volta aqui. Tenham total liberdade para falar, total liberdade para usar o chat, se não quiserem usar o microfone. Fala, professora, não entendi. Volta. O importante, isso aqui é o momento aqui, é esse contato aqui. O importante é a gente aproveitar o máximo possível essas aulas, porque dá para a gente analisar muita coisa, tá? E eu quero que vocês realmente tomem muito gosto pelos direitos humanos, e todo mundo fala, lá vai a professora de direitos humanos, que ela acha que todo mundo gosta de direitos humanos. Espero que vocês tomem muito gosto por esse estudo, porque compreender todo esse sistema de direitos humanos, principalmente para vocês da área de relações internacionais, é muito importante mesmo. Acaba que vocês sempre vão ver que vocês vão esbarrar em alguma coisa envolvendo essa questão dos direitos humanos, tá? Eu fiz a apresentação do plano para vocês, eu estou terminando de fechar esse plano com a professora Mariana, a gente vai postar esse plano no AVA. Meu AVA, com fé em Deus, na semana que vem já vai estar ok, para eu poder postar tudo lá, estudo de caso, o link, até o link da aula síncrona, mas assim, até lá, independente se está lá ou não está. Mandei o link para a Mariana, vamos fazer pelo Zoom, postei o material no Liceu, todos vocês tiveram acesso, até regularizar o sistema. Na hora que tiver regularizado, a gente organiza por lá mesmo, tá bom? Ok? Alguma dúvida sobre a metodologia? Parece que vai ser uma matéria bem animada. A coisa boa, fico feliz. Espero que vocês gostem muito, Adriana. E é isso, gente. Não tenho receio de me mandar mensagem. Se tiverem alguma dúvida, me manda. Depois o representante faz contato comigo, ou a representante faça um contato comigo. Se identifiquem até para eu poder salvar. Quem quiser me mandar mensagem, fala, professor, você viu isso aqui, tal. Enfim, não fique com receio. O máximo que pode acontecer é eu demorar um pouquinho para responder pelo tanto de aula que o ministro, algum compromisso aí da advocacia, ou até da própria OAB, hoje a gente vai, só fez o estudo desse caso aqui. Para a próxima aula a gente já vai ter aquelas questões avaliativas, tá, Luana? Hoje a gente fez nosso primeiro encontro e para a próxima aula as questões avaliativas vão aparecer já. Quando a gente entrar mesmo no conteúdo. Ok? Gente, posso finalizar então? Pessoal, posso finalizar a aula? Pode. Posso? Gente, Pode. boa semana para vocês. Até quarta-feira que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente me mandem mensagem, tá? Em relação às questões, até para inserir lá no ABA, eu preciso do campo para inserir, Luana, essas perguntas. Mas acredito que para a próxima aula a gente vai estar regularizada aí com tudo. A gente fez essa primeira aula, apresentou, e a gente entra mais no conteúdo na próxima aula, tá bom? Obrigada, boa semana a todos. Noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente.